Mas se vocês não vencerem aqui dentro, vocês não vão vencer em lugar nenhum. Juro pra vocês. Vamos lá? Vamos começar, Vitão? Puxa aí, chama aí. Então, a pergunta que vocês têm que fazer todos os dias no final do dia é: o que eu fiz hoje para me deixar mais próximo dos meus objetivos? Revendo, ele falou: irmão, você não para? Eu falei: não para, mano, essa é a minha vida. Ou a gente está evoluindo e crescendo e prosperando, ou a gente está parado, estagnado, ganhando porra nenhuma, tendo uma vida frustrada e vivendo de reclamação. Por que eu vou sair do lugar onde que eu tô ganhando R$1 milhão? Fala, turma, iniciando extraoficialmente mais essa semana, reta final para o mês acabar de junho. Eu quero começar essa segunda-feira fazendo uma provocação com você. Chegamos no final, na metade do ano, 6 meses de entrega, 6 meses trabalhando, fazendo o que precisa ser feito. E a pergunta é: você chegou nos resultados que você gostaria nesse fechamento de semestre? Você chegou nos resultados que você desenhou na sua planilha lá em janeiro, na virada de ano? A minha pergunta é: por que não? E a minha pergunta é: o que você tem feito todos os dias para mudar essa história, para mudar os resultados da sua empresa? Com quem você tem se conectado? Quais são as mesas que você está sentando e as coisas que você está fazendo para mudar a sua vida e a vida a história da sua empresa? Pensa nisso, que hoje nós somos simplesmente o reflexo de todas as nossas ações praticadas lá atrás. Pegou o código? Ótima semana, vamos para cima, fazer uma semana extraordinária. Olha só, turma, estamos chegando aqui em uma das nossas unidades, aqui na rua 236, e hoje eu vou viver um momento bem legal, que é nós vamos encontrar com os nossos alunos da imersão da Imobiliária 10X, onde a gente faz um hot seat aqui para falar sobre o que nós temos feito, o que deu certo. Eles trazem os problemas deles e a gente acha soluções. E é muito legal porque eles vêm aqui para conhecer a cultura de fato, como que é o novo imobiliário, como que tudo acontece aqui dentro da nossa estrutura e por que a gente fez 1,5 bi no ano de 2025. Então vamos lá, começando mais um dia e pegando treinamento aí com a galera da 236. Olha só, turma, rolando treinamento, como de praxe. Toda segunda-feira é dia de entrega técnica. Aqui a gente sai com plano de ação para a semana. Olha, segunda-feira de Copa, jogo do Brasil hoje, sala cheia, todo mundo aqui dentro, sedento por conhecimento. E é isso que faz com que a gente tenha tanto resultado. As pessoas estão sempre procurando evoluir junto com os nossos líderes sempre procurando evoluir para poder entregar o melhor para o nosso time. Olha só. Foi em 2024. Maio de 2024, 2 anos atrás. 10 unidades a 7 mil, 10 a 8,5, 10 a 9.500 reais no metro quadrado. Você se lembra, Gui? Bom dia, turma. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Mas esse produto que a gente desenhou, que é o Terra, hoje de fato é um produto muito similar com esse que a gente fez 31 milhões de venda. É um produto que não tem objeção. É um produto que, se vocês prospectarem, todo mundo vai vender. E foi o que aconteceu naquele produto de 31 milhões. Todo mundo vendeu. Eu durmo e acordo pensando como eu posso fazer para melhorar a vida dos gestores que estão dentro da empresa, dos nossos sócios, dos nossos colaboradores. Então, a gente só abraça a oportunidade. E de verdade, não interprete mal do que eu vou falar para vocês. Mas se vocês não vencerem aqui dentro, vocês não vão vencer em lugar nenhum. Juro para vocês. Então, quem ainda não virou a chave, está no momento. Não sei se caiu a ficha de vocês. Hoje é dia 30 de junho. 29 de junho. 29 de junho. Acabou, 6 meses. Acabou. Foi, passou, gente. Não tem mais. Acabou. Agora é 6 meses daqui para frente. Esses 6 meses vão voar. Então, a pergunta que vocês têm que fazer todos os dias no final do dia é: o que eu fiz hoje para me deixar mais próximo dos meus objetivos? Porque cada dia que vocês não fazem é um dia a mais que vocês adiam o sonho de vocês. É simples. Inclusive, nós estamos com nossos alunos aqui da Imobiliária 10X. Quanto vocês pagaram para vir no evento aqui? 10 mil. Esses caras são mentorados. São nossos mentorados agora. Vocês entraram agora na mentoria, né? Quanto vocês pagaram para entrar na mentoria? 50 mil. Vocês entendem o acesso que vocês têm aqui diariamente? Bruno é nosso mentor, inclusive está dentro da mentoria. Não, sem avião e hotel, exatamente. E sem a balada ainda, que rolou. Sem o camarote. O que o Roger está falando para vocês, gente? Que a gente acaba banalizando o extraordinário.
Vocês são de que cidade, irmão? São José dos Campos, interior de São Paulo. Os caras vieram de lá no final de semana, deixaram as famílias deles. Entre o ingresso, você deve ter gasto uns 80 mil aí, entre passagem e tudo mais, para passar o final de semana com a gente que está na imobiliária 10X como alunos nossos. Entender se o tesão que tá em vontade de sentar nessa cadeira aí. Vocês estão aí? Começar a ligar, né? Não, mano, Aí. vender esse terreno aí, velho. Trabalhar esse Fala, meu irmãozinho, vou com vocês aqui. Beleza? Bom, bem? Olá. São assim, de meio de parcela. Fala, meu Nós irmãozinho. estamos fazendo, dois Senhores, chama a galera aí para bater. Vamos lá? Vamos começar, Vitão? Puxa aí, chama aí. Sininho primeiro. Vamos lá? Aê! a ter a vida que a gente merece, a nos tornarmos as pessoas que nós nascemos para ser. Obrigado por toda a saúde, por todas as condições que nós temos de continuar fazendo o que precisamos fazer. Que horas que é o voo de vocês? Vou fazer uma venda aqui. A gente vai amanhã cedo. Deixa eu fazer você tem quantos imobiliários, quantos corretores lá na imobiliária? Tem 9 e a de vocês estão com 8, né? E a tua? Com 10. Como que funciona a segunda-feira de vocês lá? Tem treinamento? Cara, a gente tem um treinamento bem parecido aqui com vocês. Toda segunda-feira a gente troca essa ideia, faz um review da semana anterior, né? A gente tem um quadro também de vidro e, na verdade, lá a gente tem uma agenda de segunda a domingo, né? E aí os corretores, eles colocam, cada corretor tem uma caneta de uma cor e aí eles colocam o que eles fizeram durante a semana. Então teve visita técnica, teve atendimento ao cliente, captação, e aí na segunda a gente levanta tudo isso que eles fizeram na semana, né? E aí a gente metrifica também quantas visitas, propostas teve. Legal. E a gente também trabalha, a gente não fala hiperfoco, mas a gente, como o nosso é só terceiro, a gente não trabalha com lançamento, focado em lançamento, a gente pede para que o corretor ele escolha o imóvel que ele vai vender. Então, cara, do que a gente tem, o que você vai colocar energia, foco e objetivo em vender? Tá, dessa escolha fica a critério do corretor. Do corretor, aquilo que ele mais se identificou, que obviamente a gente orienta ele ao imóvel que seja o perfil dele também, né? Quando o corretor entra, a gente dá um treinamento de... É muito mais fácil você vender um imóvel que seja do seu perfil, da sua rede. Sim. Né, Que ele é parecido com o cara. Então, tentar achar um imóvel mais da região que ele mora, que ele já conhece, principalmente os mais novos. E ele escolhe, lá no quadro a gente tem o imóvel que ele escolheu, o perfil do cliente para aquele imóvel, as objeções daquele imóvel, já para ele estar preparado para o que é ruim do imóvel, e as ações que ele vai fazer para achar aquele cliente. Entendi. Então, se ele pega um imóvel, por exemplo, uma casa de 3 dormitórios com suíte numa região X. É um casal com filhos, filhos de Legal. até qual idade, a gente já vê o perfil e aí a gente faz ação para ele, se é um casal que tem filho pequeno, qual que é a escola que ele provavelmente estuda. Então a gente até comentou lá na mentoria de a gente está tentando criar corretores carnívoros, né? O cara que vai atrás. Obviamente que a gente tem um lead, mas ele não depende só disso. Legal. E ele entendendo que o perfil do cliente é um cara que tem filho e o filho estuda em tal escola da região, ele faz uma panfletagem na saída. Legal, faz um ponto específico, né? Exatamente. Legal, cara, legal. Quero explicar para vocês, por exemplo, a nossa cultura de segunda-feira. Quando a gente olha para o mercado, segunda-feira é um dia morto. Não concorda comigo? Segunda-feira é o dia do desânimo, a galera começa devagar, o mercado começa mais lento. Pô, Fer, obrigado. E por que a gente faz esse rito de tocar o sino, de bater palma?
Porque quando numa segunda-feira o mercado começa apagado, apático, cara, a gente começa a milhão, vibrando, batendo sino, tocando. Então isso gera uma outra frequência dentro da empresa, isso respinga nas outras salas nossas. Porque logo quando começa uma segunda-feira, todo mundo, né? Os nossos vendedores aqui da semana batendo sino, comemorando venda numa segunda-feira, ô meu irmão, não, senta aí, cara. E aí, senta aí. O que eu tô mostrando pro nosso time aqui? Cara, que é possível. Pô, os caras começaram a semana vendendo, tem negócio acontecendo. Os nossos clientes também estão vendo isso. Estão vendo nas nossas redes sociais. Opa, peraí, estão batendo sino, quer dizer que tem venda, logo eu entendo que o mercado está aquecido, logo faz sentido comprar. Então existe todo um contexto, vamos aprender muito isso dentro da nossa mentoria, que é essa construção da cultura, que isso aqui é a cultura da empresa, que faz parte, tá, do DNA da empresa. Então, e aí, quando a gente bate o sino, o que a gente faz também com o cara que está vendendo? A gente dá palco para ele, isso é importante. Não sei se vocês têm o quadro do vendedor lá do mês, vocês têm isso? Legal, cara. A gente tem sempre muito esse cuidado de... Ah, eu falei, cadê o café? Tá aqui. Vocês querem café? Quem quiser, fica à vontade. Quer? Daqui eu pego para você. A gente tem muito esse cuidado com as pessoas que vendem, mas isso viram que a gente bate muito falando sobre meritocracia. E a gente deixa claro isso, que eu lembro que eu falei no sábado, sobre a questão de deixar claro a meritocracia dentro da sala. Aqui é assim, a gente fala abertamente. Quem vai ter o meu tempo é o cara que tem resultado. Vocês viram que o Bruno falou. Não fiquem chateados quem não estiver no grupo que eu selecionei aqui. Logo, o cara que não tem resultado já entende, eu não estou no grupo porque eu não tenho resultado. Logo, não tem nem direito de reclamar, porque senão a gente fica no mimimi. Eu já vivi isso lá atrás, dentro das salas, que os caras falavam, tem os privilegiados, e daí a gente ficava, mas e aí, como que é? Não tem mesmo. O cara que tem resultado, o cara que vende, o cara que está dentro da empresa, tem comportamento, ele tem seus privilégios. Então, eu vejo que muitas coisas dentro de uma empresa hoje se perdem porque elas não são... faladas. A gente pensa, mas não fala. A gente acha que o time entende o que nós estamos falando, mas a gente não está falando. Então, a cultura da empresa de vocês, ela se torna real, autêntica e executável a partir do momento que vocês estão falando isso para a equipe. Trazendo em discurso com todo mundo e explicando o porquê disso. Porque uma coisa é se falar, quem estiver, eu vou montar um grupo selecionado para ter corretores para ter uma mentoria. Isso é uma coisa, isso gera um desconforto muito grande e é negativo. Outro ponto é você falar de maneira correta que esse grupo seletivo são de pessoas que já têm resultado, estão dentro da imobiliária, e o que as pessoas que não estão dentro desse grupo precisam fazer para estar dentro desse grupo. É sempre, qual que é o grande negócio com a equipe? Que vocês, já dando essa dica para vocês, em todos os discursos de vocês, em todos os treinamentos, em todos os bate-papos, é elevar o nível de mentalidade do corretor. É expandir a mentalidade dele no ponto de você entendeu? O que eu falei vai fazer com que você vá para o próximo nível, senão a gente fica só falando palavra bonita. Tem que ter esse cuidado, eu sempre falo com os nossos gestores, com os sócios, não sejam palestrantes motivacionais. Não adianta vir falar do mercado, da falta de disciplina. Vocês precisam trazer de uma maneira que seja executável. O cara fala, cara, entendi, eu vou sair daqui, vou fazer isso e isso vai me trazer resultado. E a gente tem dois tipos de treinamentos aqui. A segunda-feira, que é essa pegada de treinamento, e sexta-feira é sempre um treinamento bem técnico. A gente pega, sei lá, três ações que a gente vai fazer agora para trazer mais chamada de vídeo. Aí a gente bate em cima disso. Na outra... E aí tem algumas salas, a gente tem um treinamento na quarta. A gente tem um cuidado muito grande e sempre nós temos um calendário da semana que o corretor sabe exatamente o que vai acontecer. Então, por exemplo, na quarta-feira lá vai ter um treinamento sobre, sei lá, mentalidade. E isso faz com que o corretor esteja presente dentro do imobiliário. Eu não sei como que vocês fazem essa cobrança, mas embora o mercado fale, mas eles não são CLT para estar batendo ponto, que não, cara, dentro da minha empresa
o cara tem que estar aqui. A gente, é até engraçado se eu vou falar para vocês, que quando eu comecei o novo imobiliário com o Martins, tinha alguns corretores que queriam vir para cá e não vieram, na época, fiquei sabendo depois, que eles falavam que tinha lista de chamada. E, de fato, minha secretária ia lá e no final do dia me apresentava um relatório. Ó, fulano não veio, o cara dava 2 dias, eu ligava pro cara, falava, irmão, tu tá dentro ou tu tá fora? Ah, mas eu falei, cara, não quero saber, velho. O cara que não vem 2 dias tá fora. Só me fala, se você tá fora, eu não vou perder tempo e energia com você. Agora, se você estiver dentro, eu vou te arrochar, meu irmão. Eu vou te cobrar. Aqui dentro da minha empresa, precisa ter presença, você precisa estar dando resultado, você precisa entregar, você precisa estudar. A minha empresa funciona dessa maneira, diferente do mercado. E aí a gente foi criando essa cultura de presença dentro da sala. Você entra hoje dentro qualquer operação nossa, segunda, terça, quarta, dia de chuva, tem gente trabalhando, porque o discurso está bem alinhado. Geralmente é de sábado que o pessoal vem. Cara, sábado a gente, por exemplo, aqui a sala do Bruno são 2 operações, essa e a 232. O que a gente faz? Quando tem 2 operações, a gente junta uma só. Sábado é um dia bem específico, o pessoal vem mais para quem tem atendimento. Que sábado e domingo o pessoal tira muito para fazer ligação, estão em casa trabalhando, mas estão em casa, mas estão trabalhando, estão fazendo videochamada. Mas de fato no sábado é um fluxo menor, metade da turma vem. Mas mesmo não vindo, existe uma produção muito grande de negócio. Então sábado e domingo sempre a gente tem atualização no nosso grupo lá de gestores de vendas, sábado e domingo sempre se vende muito bem, porque os nossos gestores estão 100% disponíveis. Na mentoria vocês vão entender, você vai só replicar o nosso, que é a mesma mesa praia, né? Mas lá vocês vão, eu lembro que eu falei sobre trazer, eu acho que eu falei sobre isso, não sabe? Que a gente ensinou os nossos clientes de imóveis de terceiro a vender por videochamada, falei, né? E eles começam a gerar esse volume de sábado e domingo que antes às vezes não tinha. Porque logo se o cara não tem a visita, logo não tem atendimento. Então muitas vezes o cara que fez visita na quarta gera uma call no sábado de tarde para fechamento. Entendeu? Então a gente não espera dar esse curso de volta, de retorno lá na outra semana. Então o negócio é sempre estar em movimento. Sempre vocês como donos da empresa, gestores, todos os dias tem que ter atendimento na agenda. Seja, cara, para falar com o cliente para pedir o que ele achou do imóvel. Porque é frequência, energia. Saiu um atendimento no sábado, vai ter um outro corretor que vai trazer e você vai estar sempre aumentando a frequência fazendo isso daí. Então a gente tem essa preocupação. A gente está sempre cutucando o corretor. Cara, traz o atendimento. Putz, cara, mas cara, só traz o cara para o atendimento. Eu acho que isso é uma prova viva disso daí. Porque eu comecei tem pouco tempo. Comecei em 2022 no mercado imobiliário. E aí era uma imobiliária familiar, os 2 donos, mais o filho e mais uma pessoa, 4. E aí ele me chamou para ir, eu fazia só meio horário, e quando dava, ficava em transição ali de carreira. E aí eu fiquei 7 meses e não vendi nada. Aí eu falei, cara, eu tenho que decidir minha vida, o que eu vou fazer. Aí em 2023 eu comecei com imobiliária todos os dias, exclusivamente. Eu vendi 11 imóveis no primeiro ano, mas no ano prologante é imóvel só de terceiro. 2024 eu vendi 16, 2025 eu vendi 21. Uhum. Aí ele, e aí ele viu que eu tava vendendo muito a imobiliária pequena, aí eu acho que ele viu que ou ele me chamava para alguma coisa ou ele eu sei. Ele falou, cara, você não quer vir aqui comigo não, a gente ficar junto e tal. E aí eu comecei justamente em fevereiro, nessa parte de gestão, por isso que eu não sei nada ainda. Eu tive que aprender toda a parte de corretor e de vender e agora eu tenho que aprender a parte de gerir. É que a parte mais difícil da gestão hoje não é você ter conhecimento, é você saber transmitir o teu conhecimento. Uma coisa é você saber, onde que eu vejo que, dentro do nosso grupo de mentores, eu vejo isso, que o cara sabe muito, mas ele não tem a dinâmica didática de ensinar. Então, antes de conhecimento técnico teu, é ter essa abertura de frequência para conseguir transmitir de uma maneira simples para que seja replicável o método, que é o que a gente faz aqui. Você pega o cara que tem o maior alto nível de QI, assim, um cara que tem um nível de capacidade muito foda, e um cara que está ingressando não tem esse nível de capacidade, ele aprende do mesmo jeito.
porque é padrão. E a gente repete muito. Eu falei no sábado sobre um erro muito grande que eu vejo de donos de imobiliário, gestor, dar um treinamento hoje de comunicação, amanhã dá um de fechamento, aí no outro dia dá sobre o mercado. Cara, a gente esmaga até a cabeça do cara em um assunto só. Um só. Então, por exemplo, vocês vão, dentro da mentoria, vocês vão entender que o negócio do corretor de vocês não é mais vender imóvel. É ele ficar bom no script de venda. Então, todos os dias vocês vão bater em cima desse script de venda, que é o pré-atendimento. Vocês vão deixar o pré-atendimento nota 10 e o resto pode ser nota 5, nota 3, porque quem vai fazer a nota 5 e nota 3 são vocês, são os gestores. Então, o primeiro módulo a gente treina o gestor, que é o script. A gente faz com que o gestor, o sócio, quem for o closer, aprenda a fazer isso. Então, aprendemos um método. O primeiro módulo, antes desse módulo, era o quarto módulo, era o quarto encontro que a gente tinha. Eu falei, não, cara, vamos inverter isso aqui. Primeiro é o resultado. Vamos trazer primeiro o resultado e depois a gente vai falar de cultura, né? Então, primeiro um módulo lá, script de vendas. O segundo módulo já sei o método, agora eu preciso fazer recrutamento de corretores. Aí o terceiro módulo é a execução com os corretores do nosso script. O quarto módulo, daí que a gente vai falar de cultura, de liderança e tudo mais. Então, nós vamos ver que, assim como os nossos alunos que vocês viram no vídeo lá, os caras em 90 dias, assim, então, cara, estão 3 vezes maior a empresa. Então, é muito prático. Vocês vão ver que tudo que foi legal vocês virem para cá, que é exatamente o que a gente falou, a gente vive aqui dentro. E todas as salas, se sair daqui agora e forem em todas as salas, é a mesma coisa, a mesma frequência, o mesmo modelo de negócio. Até o Marcelo, que foi um corretor, um gestor ontem que estava lá, que é de São Paulo, que ele tem 600 colaboradores, estava do meu lado esquerdo, e ele inclusive falou no depoimento dele, falou, cara, impressionante vocês terem a empresa desse tamanho e ter esse padrão de qualidade. Só que, cara, é suado, velho, o padrão de qualidade nosso é suado. É todo dia, é ligando para a gestora, é falando com o sócio, é tendo um momento íntimo de reunião com os nossos sócios, com os nossos gestores, porque o que é o gestor dentro do nosso negócio e do negócio de vocês? O gestor, ele é o guardião da cultura, cara. Ele é o cara que nada pode passar por ele que seja diferente daquilo que está na cabeça de vocês. E eu vejo que às vezes o dono da imobiliária se preocupa muito no processo e esquece que ele tem que ser o guardião da cultura. É o que faz a nossa empresa para frente. É o que faz dentro da nossa empresa com 600 colaboradores. Hoje a gente não tem problema de cara fazendo negócio por fora. Doido, né? Claro, nós temos todo um ecossistema para que isso não aconteça. Mas dificulte bem, né? Mas em 600 colaboradores não tem um cara que está fazendo negócio por fora. Pode até ser que ele vai fazer, mas ele já sai da imobiliária. Porque ele sabe que dentro da empresa alguém vai levantar a bandeira e falar, irmão, o que você está fazendo errado. E aí eles vai mais profundo ainda, que eu já vi isso acontecer, irmão, você está fazendo errado. Se você passar alguém para trás, você não vai prosperar. Né? Então o corretor vai ainda mais profundo, não sou eu falando, é o cara que está aqui, porque ele já entendeu. Ontem, quando eu falei no final da noite lá sobre traição, sobre, você respeitar seu companheiro, porque a gente fala isso aqui dentro da empresa. Então isso se tornou a cultura e logo as pessoas entenderam de que para que elas prosperem, elas precisam estar caminhando, fazendo as coisas certas. Hoje tem uma proporção muito maior, mas principalmente quando era menor, a gente tem um caso de um corretor que ele é muito bom, a gente gosta muito dele, mas a gente desconfia de alguns erros dele, não com a imobiliária, né, mas conjugal e etc. Você já chegou a tomar alguma postura sobre isso, alguma coisa? Legal, cara. É bem delicada, né, essa situação de adultério, né? O que a gente levanta a bandeira hoje dentro da empresa? Nós somos uma empresa cristã, a gente defende o casamento, mas o que tem dentro da cabeça de cada um é muito difícil, assim como um sócio, como um gestor. O que a gente precisa avaliar? Antes de qualquer coisa, não é a ação tomada, mas sim o efeito que isso vai causar dentro do teu negócio.
o cara teve lá, sei lá, esse problema de extraconjugal, que para mim isso é imperdoável. Eu levo isso, eu falo para minha esposa, falo, isso nunca vai acontecer, mas se um dia acontecer, pode acionar o advogado que a gente se separa, porque eu não vou, para mim isso é inegociável, assim, como é para ela. Mas a gente precisa avaliar algumas coisas. O quanto esse cara é influente dentro da sua empresa, o quanto o comportamento dele abala as outras pessoas e o quanto isso respingou dentro da empresa. Porque uma coisa é você ficar sabendo, uma coisa é acontecer dentro da sua empresa. Né? Então a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque às vezes a gente pode tomar uma decisão errada no sentido de negócio mesmo. Tem que ver o quanto que esse cara... Pô, vou ser um pouco mais profundo. Esse cara é um cargo de liderança, é um cara que é... Então, tem que se avaliar. Porque você fala assim, tá, beleza, tu vai embora porque eu descobri que você traiu sua esposa. Eu não... Cara, legal, é um baita posicionamento. Eu sou o cara que apoiaria esse tipo de posicionamento. Mas a segunda pergunta que eu faço é o quanto o problema dele está afetando o meu negócio. Eu vou mostrar um negócio para vocês que é assim, para vocês entenderem exatamente o que a gente está falando aqui. Ó. A nossa questão é que, tipo assim, a gente não tem certeza, né? A gente então, não sabe, pior ainda. Desconfia. Pior ainda. Então, putz, como que eu vou chegar nesse cara e falar, meu, você tá pulando a cerca? O que tá acontecendo? A conversa funciona assim, ó. Nós, que é a empresa, corretor empresa, aí aqui é corretor e aqui é o pessoal dele. Então nós estamos aqui dentro e esse corretor está dentro do nosso círculo. Então algumas atitudes dele, quando ele toma erradas, torna-se nosso problema. Está dentro do nosso ecossistema. Só que aqui no meio tem a vida pessoal dele. E tem alguns problemas que eles não chegam na empresa. Então é muito importante avaliar se esse problema pessoal de comportamento entrou nesse quadrante aqui. Que ele está interferindo dentro do teu negócio. Vou dar um exemplo, vou ser mais profundo. O comportamento dele foi com uma pessoa que está dentro da tua empresa e isso afetou o relacionamento que está fora. Tem como ficar, entendeu? Agora o cara teve problema, sei lá, vou dar um exemplo de um cara que eu mandei embora da imobiliária, que esse problema não afetou a nossa empresa, mas se eu não tirasse ele, afetaria a cultura da minha empresa. Esse cara bateu na mulher dele. Ele bateu na mulher dele. No outro dia eu liguei para ele e falei assim, meu irmão, dentro da minha empresa, isso aqui, cara, é inegociável. Não, mas aconteceu que ela me deu um tapa. Eu falei, cara, não interessa, tá fora. E o cara vendia, tá? Era um cara de 3 milhões mês. Então eu tenho que cuidar para avaliar se esse problema ele não fere a nossa cultura. Então essa é a avaliação. E assim, ambiente seguro para a gente falar isso, nós temos que ser muito racional nas decisões que a gente toma. Porque se a gente for levar para o lado emocional, vou contar uma coisa para vocês, talvez vocês já sabem, mas assim, 80% das pessoas do mundo não tem controle emocional. 80% das pessoas hoje tem problema emocional, cara. Tem alguma queixa, alguma falta, alguma falha. Então você imagina hoje 600 colaboradores. Se eu for pensar no corretor que, sei lá, tá dentro da minha empresa, e ele foi pro pagode hoje lá e traiu a mulher dele, poxa, cara. É um problema que nem eu sou advogado do diabo. Chegou em mim o problema, atrapalhou a minha empresa, atrapalhou o meu negócio, está atrapalhando o resultado dos meus corretores, está fora. Cara, nem sei quem que é o cara, muito menos a mulher dele, onde que o cara mora. Não, vamos tocar o barco. Então tem que sempre, todo problema que tem dentro da empresa, tem que ter essa avaliação, o quanto isso afeta o meu negócio. Vou dar um exemplo de adultério, talvez um corretor que é muito próximo a vocês, não sei se vocês têm isso, mas às vezes numa imobiliária menor tem um cara que está sempre colado e tal, beleza, o cara almoça com você, vai jogar futebol com você,
porra, esse cara, todo mundo ficou sabendo que se traiu a esposa. Complicado. Logo, se você anda junto, entendeu? Então, cara, a gente tomou muita porrada até endireitar a imagem da nossa empresa e ser respeitado, que foi há um ano atrás, isso que encaixou a Associação dos Corretores buscando a gente, trabalhando. Então, a gente sempre teve muito esse cuidado de mostrar quem nós somos, a idoneidade da empresa, a responsabilidade comercial, a responsabilidade de transformar o mercado imobiliário de Itapema em referência no Brasil. Acho que eu falei isso no sábado para vocês, né? A minha missão e meu sonho, meu objetivo é fazer com que Itapema seja referência a nível de Brasil, cara, do mercado imobiliário. Falar, bicho, Itapema é foda. Pô, vocês viram a imobiliária que tá lá? Então eu tenho essa responsabilidade e levanto essa minha bandeira. Quando eu vou nos podcasts, eu falo, meu compromisso aqui é melhorar o mercado imobiliário. Se tiver algum dono de imobiliária aí que tá com dificuldade, irmão, pode me ligar, vem aqui na minha empresa, eu vou te falar. Você me faz 5 perguntas para mudar a tua empresa e eu vou te ajudar. Eu transbordo isso, independente de mentoria, o caramba 4. Então, quando a gente fala isso e levanta essa bandeira, tem um ônus e um bônus. Que a partir do momento que se eu tolerasse isso, deixasse passar, isso vai criar um hábito de quem está entrando na empresa. Logo, o cara que está entrando fala, cara, se eu fizer isso, eu também vou ser absolvido. Se eu fizer isso, não tem problema. E aí vocês criam uma cultura negativa disso. Então, basicamente, cara, cada caso vocês têm que olhar. Tem que estar muito claro no mural de vocês aquilo que é negociável. E negociável por quem? Por exemplo, um corretor dentro da imobiliária vende muito e ele atravessou um corretor meu aqui numa venda, sei lá, denigriu o produto do cara e fechou o negócio. Está fora da minha empresa. Imagina um cara dentro da minha empresa falando mal do produto que está dentro da minha empresa para se ter benefício próprio. Isso já aconteceu. O cara vai para não perder a venda, não, esse produto é ruim, mas o cara falou, mas vocês não são da mesma empresa? Não, mas é que são salas diferentes, não sei o quê, não, tá fora. Porque no final das contas sempre vai chegar para vocês. Pode demorar o tempo que for, mas se teve algum problema, o cliente vai notificar ou vocês ou a secretária, vai buscar essa informação e a gente, nós estamos constantemente dentro da empresa com o único pensamento, como blindar o nosso negócio desse tipo de negócio, de coisas que acontecem. E aí envolvendo a cultura. A cultura bem alinhada e desenhada dentro da empresa, vocês blindam vocês de 95% dos problemas. Vocês podem ter o processo que for, o método que for, o nome que for. Se a cultura não estiver, o DNA de vocês não estiver instalado dentro da empresa, com princípios e valores, cara, vocês vão viver em cima de problema. Lembra que eu falei que hoje, com 600 colaboradores aqui, Itapema e Balneário, eu tenho menos problema que eu tinha com 30. É isso, cara. Cultura, não tem segredo. Vocês vão ficar hoje aqui, né? Sim. Eu tenho uma reunião agora. Vocês querem me perguntar alguma coisa? Não? Ficaria o dia inteiro. Você ficaria o dia inteiro perguntando. De boa. Cara, vocês começaram com um corretor, né? E aí foi... Quando que foi a virada de chave, assim, que tipo, você pensou, cara, agora... A dobra. Igual onde você comentou do Davi, né? E depois a gente foi conversando, que o Davi comentou, do nada começou, e a gente sabe que não é do nada, mas as coisas começaram a mudar. A gente tem um sentimento, até os corretores dentro da imobiliária tem um sentimento muito grande que algo grande vai acontecer com a gente. Tipo, não sei o que acontece, mas todo mundo tem esse sentimento. E as coisas estão... Eu estou preocupado, de fato, que a minha imobiliária é pequena, espaço físico. Eu falei, cara, acho que a gente vai ter que mudar de imobiliária, porque, tipo, se vier o que esse sentimento nosso está dizendo, não vai caber. Mas vocês tiveram esse sentimento também? Como que foi essa virada mesmo, assim? Tipo, deu certo, sabe? Eu tenho que voltar um pouco antes do Novo Imobiliário, que eu fundei um dos maiores grupos imobiliários do Paraná. Então, quando eu vendi as minhas empresas, eu vendi muito bem. O equity da minha empresa estava muito bom, a empresa operando. Hoje a empresa cresceu mais de 30%, eu tinha consultora, incorporadora. Então, todos os erros eu cometi lá atrás. Expandi empresa sem processo, sem cultura desenhada, abri uma loja, fechava outra, ia crescendo, enfim. Então, eu testei e validei muita coisa lá no Paraná. Quando eu vim para cá, eu olhava o mercado e falava, cara, nós vamos ser muito grande.
Mas para que eu seja grande, eu preciso ter pessoas que tenham o meu DNA e que executem o que eu preciso fazer. Então eu fiquei um ano com uma mesma operação, com 20 e poucos corretores, treinando essa equipe e treinando o meu clã. O que era o meu clã? Que era os camisa 10. E desses camisa 10 eu olhava quem tinha potencial de ser um gestor, que esse gestor poderia ser um sócio. Então eu organizei durante um ano, executando dentro da empresa aquilo que eu precisasse que as pessoas executavam. Ou seja, tudo que eu fazia é intencional. Logo, se eu chego por primeiro na imobiliária, o meu corretor, que é um cara bom, vai querer chegar primeiro. Logo, esse cara vai se tornar gestor e para se tornar gestor, ele sabe que ele precisa executar o que eu faço. Então eu fiquei um ano e meio ali, sendo o primeiro a chegar, o último a sair, atendendo 15 corretores, fazendo 15 atendimentos num dia, entregando 20, 25 milhões de VGV. Então fiquei um ano e meio empurrando o bambu para baixo. Um ano e meio eu abri essa sala aqui. Aí eu falei para o Gui, a partir da segunda sala a gente nunca mais vai parar de abrir. Porque eu abri, fiquei aqui um tempo, coloquei um gestor, o gestor já tinha meu DNA. Abri a outra sala, o meu outro gestor já tinha o DNA. Aquele gestor da outra sala se tornou sócio, levando meu DNA para frente. Então, o crescimento da empresa, depois que esse DNA tá instalado, cara, é infinito. Porque o que você só precisa fazer? Ter corretores que venham para a tua empresa. Então, o crescimento da empresa de vocês agora, ele só depende do seguinte: hoje, se vocês querem aumentar a operação, vocês têm pessoas para tocar? Não tem. Então, eu preciso treinar alguém para executar isso. Como que eu vou treinar alguém para executar isso? Ficando do meu lado, almoçando comigo, indo para academia comigo, treinando comigo, sendo mentorado por mim, fazendo atendimento comigo, enfim. É o único jeito que tem de você crescer em escala e ter qualidade. Então, quando eu comecei aqui em Itapema, eu tinha 8 corretores. Eu tenho a foto, depois eu mostro para vocês, 8 corretores. E, cara, desses 8 corretores, era tudo, eu falo, os cacos de vidro, assim, era um pior que o outro, cara. Não tinha, de verdade, eu não tinha nenhum cara falar, esse cara vai dar bom. Então eu fui colocando gente, trabalhando porque eu tinha, chamando resultado para o meu lado. Eu lembro, no primeiro mês lá eu vendi 8 milhões, numa sala que se olhasse de comportamento e tags, falava, cara, vocês não vão vender nenhum apartamento no mês. Mas eu era responsável, eu só falava, cara, me conecta com o cara, só traz, só levanta a mão. Tinha um cara dentro da imobiliária que foi campeão de vendas, sem brincadeira. Ele falava tudo errado, ele falava problema. Ele não sabia diferenciar singular de plural. E ele chegava para mim, eu estava aqui na sala, ele chegava com o cliente e falava assim, ô fulano, eu tô aqui com o meu senhor, ele vai falar com você. E passava o telefone para mim, cara, nem sabia quem que era o cara, da onde que ele era. E aí eu chamava o cara para negociação, explicava do mercado, fechava. E esse cara, no terceiro mês, foi campeão de vendas da sala. Porque ele entendeu o processo, eu só preciso trazer, eu não preciso fazer mais nada. Então fui trazendo e assim fui fazendo volume. Beleza, até um determinado momento eu conseguia gerenciar e fazer volume. Cara, daqui para frente eu preciso ter pessoas que vão fazer isso. Então fiquei um ano e meio até dar esse próximo passo, mas depois eu só fui fazendo a dobra. Aí foi de 8 corretores, 20, 30, 40. A grande dobra foi 150 para 300, mais ou menos, em 2 meses, 3 meses. Só que quando eu olhei essa dobra, eu já sabia o que eu precisava fazer. O tamanho da estrutura, qual que era o gestor comercial que eu precisava ter produto, precisava ter um número mínimo de corretores em cada sala, então já estava muito desenhado. Por isso que eu falei, depois de 150 para 300, de 300 para 600, nada muda. Hoje ali a nossa empresa ela é geracional. E, cara, se eu tenho uma coisa que eu me preocupo é dar uma merda de algum cliente. De ter um cliente que comprou um imóvel lá nos Estados Unidos que juntou o dinheiro a vida toda e aí comprou de uma consultora que não entrega. Então a gente tem essa... Estão vendendo nos Estados Unidos? Oi? Estão vendendo nos Estados Unidos? Muito, a gente vende muito para lá. Mas não dos Estados Unidos para cá? Lá Não, vendendo? lá, a gente vende daqui... Não, a gente vende daqui para lá, né? Então a gente tem uma... Estão vendendo... Itapema para os Estados Unidos. Itapema para os Estados Unidos. Então a gente tem essa preocupação de responsabilidade mesmo, né? E a gente levanta essa bandeira dentro do nosso negócio. Assim como já veio várias consultoras, eu brinco que em terra de... Eu brinco não, falando a verdade.
Eu gosto de falar uma frase que em terra de oportunidades nós temos os oportunistas. Então, dentro do nosso mercado aqui, de Itapema e Porto Belo, tem muita consultora boa, mas tem muita consultora ruim. E tem, sim, muita construtora que tem a possibilidade de não entregar a obra lá na frente. Existe essa possibilidade e isso a gente fala abertamente para os clientes. Irmão, será que vale a pena o desconto que você está pagando, o metro quadrado que você está pagando? Será que essa consultora tem know-how para entregar essa obra? Tanto que teve uma gerente de uma consultora que falou, cara, eu demorei 4 meses para poder entrar dentro do ecossistema de vocês, por causa da parte jurídica. Era tanto documento, a gente vai tão profundamente que não é só o jurídico, é o cara que está por trás. Quem que é o dono da construtora, qual que é o know-how desse cara, porque a hora que eu vendo, que eu entrego um apartamento na mão do meu cliente, eu tô com a minha cabeça tranquila. Vocês pesquisam, então, o histórico inteiro? Tudo, cara. Tudo. Eu brinco... O sistema das construtoras que estão trabalhando, a maioria é SPE ou SPE tudo? SPE. A maioria é SPE. Tem muita consultora que trabalha com patrimônio de afetação hoje aqui, mas no fringir dos ovos, o patrimônio de afetação ele só faz sentido para o cliente se ele já é afetado antes de iniciar a obra. Porque eles falam, vai ter patrimônio de afetação, mas até não ter patrimônio de afetação, você pode mexer com o dinheiro, você pode trabalhar com o dinheiro. E normalmente quem coloca patrimônio de afetação são consultoras pequenas. Uma consultora que tem um know-how grande, que tem histórico de entrega, ele não faz patrimônio de afetação porque não muda em nada para ele. Então, dentro aqui da cidade, hoje as consultoras a gente trabalha, 90% trabalham com SPE, algumas trabalham com patrimônio de afetação, que trabalham de maneira correta, inicia a obra já afetada. E a gente tem essa responsabilidade de saber quem trabalha com a gente. Teve consultora, para vocês terem uma ideia, dessas consultoras picareta que tem no mercado, de vir aqui e falar assim, Mortari, eu pago o aluguel de todas as salas de vocês para entrar dentro do novo imobiliário. Cara, não faz nem sentido. Mas nem fudendo, cara. Tem como que eu sei, tá na cara do... Eu falo, tem até a cara de estelionatário, né? Eu falo, bicho, você tá maluco? Eu abri um negócio desse para daqui a pouco tá queimado aí na praça, né? Então eu falo, inclusive, para os nossos gestores e para os nossos sócios, que tem que se colocar no discurso de venda que a maioria dos corretores que trabalham hoje aqui em Itapema, daqui a 6 meses não estão no mercado. Então qual que é a responsabilidade desse cara? Se ele vender algo que é bom ou não é bom, tá nem aí. Agora eu sei que a minha empresa vai estar aqui nos próximos 20 anos. Como é que está a avaliação no caso? Minha última pergunta. Porque, tipo assim, Porto Velho é uma loucura, né? É muita construtora, é muita coisa. Como que, tipo, jurídico, como é que tem que fazer essa avaliação para saber se primeiro, porque, por exemplo, eu que vendo para o argentino está super decepcionado lá, porque lá as pessoas fazem algo diretamente para roubar, literal. Sim. Literal, tipo, já está desde o início pensado com esse fim, né? Porque pode acontecer, está pensado para esse fim, e pode estar só que realmente a pessoa foi no embalo, não deu conta, quebrou, não entregou, sim, né? Essa é uma segunda. Para uma opção que seria, né, a ideal, de que realmente nesse mercado tão abundante de tantas terras, de tanta coisa, de tanto produto, de tantos andares e de sim, tudo isso, realmente isso vai, digamos assim, acontecer realmente como sim, a gente espera, né? E o cliente, todos nós, né? Entendi, assim... Não, assim, como que, sim, né? Como que eu, por exemplo, eu quero entrar sim, no mercado de Porto Velho, por quê? Porque eu sou um mercado muito pequeno, que é bombinho. Mercado bacana, legal para o mercado argentino, mas se eu quero crescer, não posso ficar só ali. E aí, e também porque eu tenho argentino que não pode investir mais o sim, valor de lá. Que quer investir, bom, tu vai ter teu espaço aqui, né? Sim. Igual, teu apartamento não é igual que Bombinha, mas tu vai ter teu apartamento. E aí eu fico, poxa, o que eu vendo? Porque o que é conhecido, muito respeitado, sim, é caro. Sim. Digamos, né? Assim, qual que é o cálculo que a gente faz? E eu falo do cálculo que nós fazemos para a empresa mesmo. Nós precisamos sempre minimizar os riscos.
todo apartamento na planta, todo empreendimento na planta tem risco, ponto final, independente do tamanho da construtora. Mas o que eu avalio? Eu coloco lá, vamos colocar histórico de entrega? Pô, as últimas 5 obras que o cara fez, todas entregaram no prazo ou entregaram com antecedência. O metro quadrado dos caras valorizaram, tem dinheiro, tem histórico de entrega, que a entrega foi boa, não deu problema no prédio. Pô, quando você olha a parte jurídica da empresa, é uma empresa que não tem uma caralhada de processo. Então a gente olha todos esses itens e tenta minimizar e falar assim, cara, só se acontecer, sei lá, um problema muito grande aqui, sei lá, algum problema que não é lógico para que não entregue a obra. Tanto que a maioria das construtoras que a gente vende hoje, eu tenho apartamento. E eu falo isso constantemente para os clientes. Eu falo assim, cara, não estou falando para você que é bom. Tem um apartamento lá, eu tenho 2, eu tenho 3 apartamentos. Então, nós fazemos uma avaliação jurídica muito grande, a parte da Receita Federal. Enfim, tudo. Eu falo que a gente vai até profundo demais, assim, que a gente vai lá na pessoa física do cara para levantar patrimônio. Enfim, se o cara tem algum tipo de processo. E no final de todo o nosso crivo jurídico tem o crivo do feeling. Do feeling, claro. E eu sempre falo isso para os gestores e para os sócios. Toda vez, mesmo passando no nosso crivo jurídico, se não tem feeling, coloca a mão no coração e pensa, cara, tô tranquilo para vender, se eu venderia para minha mãe? Se minha mãe estivesse comprando um apartamento hoje, eu venderia para minha mãe? Pô, se você venderia para tua mãe, tá tranquilo. Então a gente tem esse cuidado. A garantia de 100% nenhuma consultora tem, independente do tamanho tem. E é por isso que se paga mais barato. Às vezes essas mais grandes acabam Sim, falindo, a gente né? tem... o nosso negócio como empresário é minimizar o risco. Dentro da nossa empresa, eu falei isso ontem, o nosso risco é, segunda-feira começa do zero. Começou um mês, zerou, não tem entrada. Então, a gente está sempre correndo atrás do próximo negócio. Então, as minhas ações como empresário dentro da empresa tem que ser minimizar os riscos que eu tenho, minimizar os problemas que eu possa ter. E aí, de novo, isso vai muito da cultura que a gente coloca, porque imagina, então, hoje tem 20 gestores trazendo negócio para dentro da minha empresa. Já imaginou se a minha cultura de princípios e valores não está muito bem definida? O cara começa a trazer qualquer produto. Até eu descobrir que a construtora está aqui não é boa, já foi. E aí entra num problema que eu vejo que muitas imobiliárias falam, mas a CND do cara não tem nada. Lógico, a CND do cara, ou o CNPJ é de 2 anos. 1 ano, o cara abriu há 6 meses, ou seja, só a CND limpa, para mim não resolve bosta nenhuma. Então, de novo, se a cultura da minha empresa não estiver bem alinhado, eu tenho um gestor que vai pegar uma consultora e falar, não, mas a CND do cara tá zero aqui. Então, princípios e valores é negociável em todas as cadeias da empresa. Na hora de pegar um produto, na hora de fazer uma contratação, na hora de fazer uma demissão. Fechou, turma? Fechou. Eu vou ter uma reunião agora com um dos nossos sócios. Aí, bom, essa semana a gente marca com vocês já para o início da nossa turma. Vocês têm meu telefone ou não? Não, Acho que ainda não. Tá. Quer que eu peço? Pede o Pablo, ele manda para vocês aí. Acabamos de finalizar a reunião com os nossos mentorados. Na verdade, não é uma reunião, foi a primeira entrega da nossa mentoria. Esses donos de imobiliários e empresários deram um passo muito importante de acessar a mentoria de imobiliária 10X. E hoje a gente fez um alinhamento falando muito sobre cultura. Eles vieram para dentro de uma das nossas unidades para ver como que funciona mesmo o nosso ecossistema que a gente tanto fala. E como é gratificante ver eles saindo daqui com o coração transbordando, falando, cara, era isso que eu estava procurando, é isso que eu encontrei. E o Imobiliário 10X só tem um único intuito, que é transformar a vida e a empresa desses empresários que a gente vem fazendo com sucesso.